Bem-vindos a mais uma edição do podcast Economics. Hoje temos connosco uma convidada, mais uma convidada. Hoje temos a Sofia Cardoso e vamos conhecer a Sofia mais a fundo. Bem-vinda, Sofia. Bem-vindo, obrigada eu pelo convite. E Olá, Sofia. a nossa pergunta, a primeira pergunta é sempre igual para todos os convidados. Quem é que é a Sofia Cardoso? Bem, antes de mais, eu quero agradecer o convite. Isto é uma estreia. E vou-me passar a apresentar, mas vou recuar aqui um bocadinho à minha ligação à Terra. Nós não temos bem a noção de quem somos até começarmos a fazer a nossa retrospectiva. Portanto, eu não nasci aqui, mas mudei-me criança para a Foz do Arelho, portanto, com 5 anos. E posso dizer que vivi aqui toda a minha vida e, portanto, este Caldas da Rainha e a Foz do Arelho são o meu lar. Eu comecei na vida artística com o José Correia, nas aulas de balé. Fiz parte desse mundo que teve uma influência enorme naquilo que eu considero que foi grande parte da minha vida e a construção de um sonho. Fui estudar para Lisboa, como qualquer jovem, não é? Na altura, os nossos pais tentavam-nos proporcionar uma vida melhor e nós abraçávamos a oportunidade, não é? Fui estudar para Lisboa, mas o meu apelo não foi propriamente os estudos, foi mais a dança e fiz carreira artística até aos 25 anos. Quando terminei a minha carreira como bailarina profissional, terminei também o meu curso e em matemática, foi aí que eu me licenciei, portanto, artes e ciências de mãos dadas, e resolvi voltar às Caldas com o meu marido para constituirmos família e encontrarmos aqui o nosso lar e a nossa plataforma familiar para nos ajudar a crescer enquanto família. E claro, quando nós terminamos uma carreira e ainda somos jovens, temos que abraçar outros desafios e, portanto, as Caldas proporcionam-me isso, o desafio de constituir uma família um bocadinho numerosa. Eu tenho 3 filhas, todas mulheres, e também trabalhar por conta de outrem e também conseguir abraçar o desafio de trabalhar por conta própria. Portanto, todas estas oportunidades foram acontecendo dentro desta cidade que me acolheu desde criança. E, portanto, eu dei aulas de matemática, fui professora, depois trabalhei na área de marketing, trabalhei para uma editora com a Zita Seabra, uma pessoa que teve alguma influência a partir dessa altura também em algumas escolhas que eu fui fazendo ao longo da minha vida. E posteriormente resolvi ir trabalhar por conta própria para dar apoio à família, para ter mais flexibilidade de horários, e assim continuo até à data de hoje, já com 2 filhas fora de casa, ainda uma para sair, mas portanto por este percurso no meio apareceu a política também, apareceu o voluntariado, apareceu o turismo, o setor do turismo, ou seja, eu acho que já percorri várias áreas profissionais e essa liberdade acho que vem muito da segurança que nós sentimos por vivermos num meio como este das Caldas da Rainha. É desafiante, mas ao mesmo tempo também nos proporciona muitas oportunidades. Portanto, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre mim, mas acho que já fiz muita coisa. Eu espero ter conseguido passar um bocadinho daquilo que sou, ou seja, que eu acho que sou a pessoa que não consigo estar parada. E têm sido uns anos bem preenchidos. Muito preenchidos, sempre sem fazer muitos planos de futuro, no sentido... Abraças as As oportunidades. oportunidades, sim. Claro que isto também acontece porque as circunstâncias o permitem, não é? Mas de facto, acho que o maior desafio tem sido esse, é abraçar essas oportunidades Com e aprender convicção. com muita convicção. Muita convicção. Desafia, se não for com convicção, não faz. Eu há bocado estava a fazer um comentário com uma pessoa conhecida que eu adoro fazer coisas. Eu não gosto de sentir que tenho que fazer coisas
o que eu vou dizer é um disparate, portanto eu espero que as pessoas não sigam este conselho, mas eu sinto mais entusiasmo em fazer coisas que não são remuneradas do que propriamente coisas que são remuneradas, não é? Do ponto de vista profissional. Eu gosto se a ocasião surge, fazer qualquer coisa que eu considero que é benéfico para a comunidade, para aquele setor de atividade, para mim, enquanto pessoa, obviamente que a satisfação pessoal também conta muito, e também para a minha família. Eu adoro fazer parte de organismos que eu sei que consiga contribuir com algo de positivo e que tenha algum impacto, algum impacto direto e imediato naquela pequena comunidade. Para mim foi impensável, por exemplo, quando as minhas filhas foram para a escola, não fazer parte da associação de pais, quer dizer, está fora de questão. Portanto, eu estive nas associações de pais até ter Até à filhas a última, estudar até à até à última. última. É a última a sair. Exatamente. No alojamento local, por exemplo, que foi uma área que eu abracei desde 2014, Mas isso não é voluntariado, isso é negócio. mas também tem uma boa parte de voluntariado. Também tem uma boa parte de voluntariado. O alojamento local é muito entrega pessoal das pessoas. Surge como uma oportunidade quando as pessoas têm condições ou têm uma segunda habitação ou precisam de uma atividade extra para receber um rendimento extra, mas depois rapidamente se transforma também em algo com um certo quê de voluntariado, porque foi uma atividade que surgiu de forma informal, aos Sim, poucos sim. está a crescer nesse sentido, não é? No sentido de se formalizar, já é formal, já é uma atividade profissional, mas nasceu ah, porque as pessoas sentiram necessidade de ter um rendimento extra. E, portanto, ahm, essa foi uma porta que se abriu para as pessoas, para as famílias poderem ir buscar algum rendimento extra. A partir daí, é uma atividade que também tem sofrido muitos ataques e muitas penalizações e muita instabilidade. E, portanto, por isso é que eu digo, tem aqui um quê de voluntariado também. Como é que tu vês o futuro do alojamento local, nomeadamente aqui na região? O alojamento local é positivo em todas as áreas, em todas as zonas em que se desenvolve. E é positivo porquê? Surge num primeiro momento, como aquilo que eu já disse, como uma forma das famílias poderem ter um reforço de rendimento. Mas o impacto não fica por aqui. O alojamento local é responsável por reordenamento, reabilitação urbana, é responsável por potenciar a economia local. O alojamento local é uma atividade que desenvolve e depende muito de outros players locais, como lavandarias, empresas de limpeza. Todos os fornecimentos para o alojamento local são feitos, vou passar aqui um bocadinho o exagero, mas localmente, não é? Ahm, para além disto, depois estamos a falar de pessoas que, obviamente, têm que vender o seu serviço, não é? O seu alojamento. E, portanto, há aqui também, logo, uma forma de comunicar o território, a cultura, todas as valências e tudo aquilo que o próprio território, neste caso o Oeste, tem para oferecer. Nós temos boas praias, portanto, o alojamento local tem tendência a ir muito para a zona de praia, ser portanto, uma atividade com esta sazonalidade, não é? Mas, por outro lado, também temos muita agricultura, também temos territórios de interior que têm muita coisa para oferecer. Temos história, temos património. Caldas da Rainha é a cidade criativa da Unesco, portanto é um território classificado. Logo, isto será uma boa Isso forma. leva, desculpa, isso leva a ter mais, digamos, clientes por ter esses atributos da cidade ou eles não procuram isso? Qual é os teus clientes, digamos, de onde surge, digamos, a procura dos espaços que tu geres? Na maior, o primeiro critério é sem dúvida a praia, o surf, as atividades O sol. de água, o sol. Infelizmente, ainda não nos desenvolvemos o suficiente do ponto de vista de parcerias ou enredo ou ligação até aos próprios municípios para conseguirmos
vender, neste caso, as cidades como um atrativo turístico. Sim. Pronto. Pelo menos internacional. Acho que ainda temos um caminho a percorrer neste sentido. Porque, o exemplo é fácil, os meus hóspedes vão essencialmente para a zona da Foz do Arelho, Peniche, Óbidos, e portanto eles percorrem a A8. A A8 divide o território, o concelho de Caldas, por exemplo, entre a zona portanto, a zona costeira Sim, e a sim. zona interior. De acordo. E eles saem para a zona costeira. Portanto, não há um fluxo para o interior da cidade. Muitas vezes eles sabem e vêm à procura, por exemplo, da cerâmica. Já ouviram falar, mas não sabem que as Caldas da Rainha é o berço. Ou seja, é a cidade que interessa conhecer, Caldas, Alcobaça, neste setor da cerâmica. O que é que no teu entendimento, o que é que falta aí? Comunicação por parte do município? Falta É isso? estratégia, falta um plano estratégico turístico a longo prazo. Uhum. Algo que envolva todo o setor. O turismo existe e resiste e evolui no nosso território muito à conta dos privados, seja por obstinação dos próprios privados que gostam, não é? Que têm amor à sua terra e sabem apresentá-la como ninguém, e portanto de uma forma muito autónoma vão lançando os seus produtos e vão fazendo a sua comunicação. Não Mas é existe cada um plano. por si. É cada um por si. Pois é, percebo. E isso tem impacto, claro, na sazonalidade, ou seja, a procura é igual todo o ano? Não. A procura é sazonal, marcadamente sazonal. Por exemplo, nós poderíamos, vou-vos dar um exemplo, que é Sim. calendário de eventos. Os próprios municípios não articulam entre si o seu calendário de eventos. Há eventos que não podem, de maneira nenhuma, ser flexíveis em termos de datas, porque são muito específicos de determinadas alturas do ano. Mas o que acontece na generalidade das situações é que a maior parte dos eventos estão calendarizados exatamente no período do verão, que é um período que por si só atrai já por si muitos turistas pela questão da praia, do sol, da prática de esportes de água. No inverno temos muito menos eventos. Não têm que ser eventos turísticos, podem ser eventos profissionais, empresariais, qualquer outro tipo de eventos, mas que de alguma maneira também tenham associado esta componente de dar a conhecer o território e que os próprios empresários do alojamento local possam colaborar com as entidades organizadoras e promotoras no sentido de pôr à disposição os seus alojamentos para acolher as pessoas que queiram e que precisem de ficar cá, como por exemplo congressos médicos, coisas, Sim, outros eventos. outros Sim, eventos. sim. Não é? Nós temos aqui indústria, temos a cutelaria, temos alguma indústria, temos a cutelaria, temos a indústria da cerâmica também, não falo só aqui especificamente no nosso concelho, mas nos concelhos. Temos a agricultura, portanto, há uns anos foi apresentada uma proposta à Câmara, já há muitos anos, sobre a rota dos pomares em flor, que não seria muitos mais do anos. que criar, foi há muitos anos. Não seria mais do que na altura da primavera, os pomares começam a florir, haver aqui um percurso, como existe a rota do vinho, a rota do Sim. azeite, e isto, que é uma coisa até relativamente simples, nunca chegou a ser implementada na prática. E, portanto, isto mostra um bocadinho a falta de estratégia que nós continuamos a sentir aqui na nossa região, estratégia concertada no turismo, porque obviamente se falarmos de Óbidos, se falarmos da Nazaré com a onda gigante, já estamos a falar de municípios que se estão a seguir Estão-se a estão-se posicionar. a posicionar, Posicionar. exatamente. Era esse o termo que. Exatamente, que eu- estão-se a posicionar. isso. As Caldas. As Caldas, Peniche cresce muito desordenadamente a esse nível, mas teve a sorte de conseguir acolher e ainda vai continuar a acolher uma das, Provas do portanto, das Campeonato provas do do Mundo de Campeonato Surf, do Mundo de sim. Surf e, portanto, só isso já lhe trouxe muito crescimento a nível do turismo. Uhum.
com já a quebra de alguma sazonalidade, ou seja, já começamos a ter em Peniche pessoas que permanecem mais tempo e que preferem vir no inverno. Pois, porque há 2 fatores. Um é a sazonalidade e o outro é aumentar o tempo de estadia para rentabilizar também o próprio alojamento. Sim, embora sabemos que no inverno isto será sempre mais difícil. A única forma que eu vejo disso acontecer é ou com um misto de estadias muito curtas que tenham uma componente de trabalho e uma componente de lazer, por exemplo. No caso, por exemplo, do turismo do Golfo, apesar de ter muita oferta Isso e é de um estar bocadinho já, diferente aí é um a bocadinho, época. mas já conseguimos ter também estadias um bocadinho mais longas. Agora, é preciso haver uma estratégia. Tem que haver, tem que haver metas a longo prazo e perceber ah, onde é que nós queremos estar daqui a 10 anos, do ponto de vista De acordo. do Mas uma desenvolvimento. pergunta que eu te queria fazer, Sofia, que era o seguinte, e isto temos tido a oportunidade de falar também e também falar com outras pessoas, as pessoas, algumas pessoas nem sabem o que é o AL. Não sabem, têm, digamos, juízos de valores feitos e não sabem o que é isso. Queres falar um bocadinho sobre isso? Para Sim. desmistificar esse mito do que é o AL, não é? Porque eu vejo notícias e depois, pronto, sabemos que na comunicação social Aqui vou eles têm. ser um bocadinho, aqui vou ser um bocadinho parcial, não é? Porque, primeiro, o- os proprietários do alojamento local, os empresários do alojamento local, não são, como fomos apelidados aí há 3 anos, especuladores Do do imobiliário. imobiliário, não Uhum, é? Não, ok. não pertencemos a fundos imobiliários, não temos participação em fundos imobiliários, portanto, não somos esses malditos especuladores que andam aqui a fazer subir as rendas. Ahm, Claro que, atenção, também não podemos ignorar o facto de haver locais onde existe pressão sobre a parte habitacional. Mas não é o caso na nossa região. E aí ah, o alojamento local caracteriza-se por alojamento para turistas de muito curta duração. Ou seja, basicamente foi o que aconteceu. O alojamento local, eu posso dizer que até nasceu na nossa região, porque eram os antigos chambres, rooms, Sim, mas isso isso é da mais na Nazaré Nazaré, não? e de, Da e de Nazaré. Peniche, não é? Uhum. E portanto, foi no fundo, nessa altura já se praticava o alojamento local de uma forma informal, porque não havia legislação para esse fim. Portanto, o alojamento local, no caso, a nossa região, oferece a possibilidade das pessoas virem visitar e ficarem cá num complemento àquilo que serão as estadias em hotel, porque nós não temos unidades hoteleiras na região suficientes para acolher a quantidade de pessoas que nos visitam. E também, se calhar, não é necessário porque estamos a falar de um tipo de alojamento diferente, não é? Pois. Em Ah, família é muito mais interessante, se calhar, ficarmos uma semana numa casa e convivermos todos no mesmo espaço do que estarmos pais e filhos separados em quartos de hotel, não Sim, é? E sim, só se sim, encontrarem às concordo. refeições. Portanto, o alojamento local não tira mercado à hotelaria, nem a hotelaria tira mercado ao alojamento local. É uma atividade que se está a regulamentar. Podemos dizer que Portugal, neste momento, é um exemplo a nível europeu e até mundial no que diz respeito à regulamentação do alojamento local, porque é o primeiro país do mundo em que obriga a ter um registro, que nós chamamos o RNAL, é o Registro Nacional de Alojamento Local, é tudo feito online através de uma plataforma que está ligada ao Turismo de Portugal, portanto, no Gov.pt. Portanto, a comunicação é obrigatória. Necessita de ter um seguro de responsabilidade civil, também é obrigatório para poder operar. E, portanto, basicamente estamos a falar e obedecer às características de uma casa que pode receber pessoas e tem condições de salubridade para receber pessoas. Pressupõe-se que é uma casa mobilada, portanto, um alojamento local nunca poderá receber turistas se não tiver sítio, nem camas, nem mesas para comer. Portanto,
Muitas vezes eu estou a dizer isto porquê? Porque também somos muitas vezes associados àqueles alojamentos que recebem imigrantes e que estão 20 pessoas no mesmo, num apartamento No mesmo T2. quarto, Isso não sim, acontece. O sim. alojamento local não se coaduna com este tipo de utilização. Portanto, é relativamente simples registar e abrir um alojamento local, cumprindo estes requisitos, que é uma comunicação prévia. Neste momento, o alojamento local não é algo que se registre e que tenha logo licença para funcionar. Existe um período de 60 dias que as câmaras municipais podem, ou não, se assim o entenderem, fazer uma fiscalização ao espaço, que, para além disto, tem que cumprir com normas de segurança. Claro. Como, pronto. Portanto, é totalmente seguro ficar num alojamento local em Portugal. Recomenda-se, é isso E que estás a dizer? recomenda-se, Pronto. e recomenda-se. A mensagem está a passar. A mensagem está passada e nós vamos ter que fazer agora uma pequena pausa. Vamos continuar a conhecer melhor a Sofia Cardoso e várias áreas em que a Sofia se envolve apaixonadamente. Fique connosco, volte daqui a pouco. Yes the People, damos valor às pessoas e às organizações. Yes the People, uma marca com valor. Bem-vindos de regresso ao Economics, hoje com a convidada Sofia Cardoso. Sofia, tu disseste ali há bocado que estiveste no mundo das artes, foste dançarina e falaste aí uma assim, en passant política. Conta-nos lá, o que é isso ser política e onde é que tu estás e o que é que tu fazes na política? Conta-me lá isso, para depois perguntarmos mais coisas. Estamos curiosos agora. Muito bem. Eu acho que a política é só aqui uma declaração de interesse. Manifestação de Manifestação de interesse. Atualmente eu exerço política ativamente. Fica já aqui registado. Então, a manifestação de Sou interesse. membro da Assembleia de Freguesias da União de Freguesias Nossa Senhora do Popo, Couto e São Gregório. Portanto, eleita agora pela AD. E represento o CDS. Sou presidenta distrital de Leiria, também do CDS-PP. Portanto, a declaração de interesses... És a mandona do CDS em Leiria, é isso? Nada, não mando nada, nós vivemos em democracia. Claro, mas há sempre um líder, não é? Neste caso, uma liderança feminina. Sim, mas isto foi tudo, lá está, como eu dizia no início, são tudo coincidências e oportunidades que vão surgindo ao longo da vida e que eu vou aproveitando. E, curiosamente, eu comecei a despertar mais para a política porque eu já tinha dito isto há pouco. Trabalhei durante 5 anos com a Zita Seabra. A Zita Seabra foi uma pessoa que, aliás, teve uma vida, uma história anterior no PCP e depois passou a ser militante do PSD. E é uma pessoa influente no mundo político português. Eu trabalhei com ela não na política, eu trabalhei no mundo empresarial, eu geria uma das empresas dela aqui em Óbidos, na área de impressão digital e edição de livros, mas tive a oportunidade de privar, portanto, e de ir acompanhando algumas situações e posso-vos dizer que isto apanhou uma época bastante viva do ponto de vista político do nosso país, que foi a demissão do engenheiro Sócrates e a eleição... do Pedro Passos Coelho como primeiro-ministro, época que a Troika voltou a estar no nosso país. Portanto, uma altura muito difícil para os portugueses. E, claro, isto foi despertando aqui um interesse, eu fui acompanhando e fui percebendo a necessidade e a influência que a política tem na nossa vida, porque, no fundo, nós somos geridos, o país é governado por políticos. Claro. Portanto, isso é um facto, é assim que a nossa Constituição também está feita e, portanto, é isso que nós temos que seguir. Depois, quando comecei a fazer parte das associações de pais, não que as associações de pais tenham a ver com política, fica já aqui também agora esclarecido. perguntar isso. Fica já esclarecido, não, mas curiosamente Foi cruzei... despertando ali recebi um convite de uma pessoa que era na altura deputada da Assembleia da República e era do CDS, o nosso amigo Manuel Isaac, para fazer parte da lista dele à Assembleia Municipal em 2017. E eu, na altura, fiquei aqui com uma questão para resolver, é que os meus pais eram de esquerda.
Ou seja, eu nasci numa família, eu não sei se eram convictos, mas eram funcionários públicos, e eu acho que isto levou a que eu pensasse, não vou dizer que eram, que eu pensasse assim, que eram de esquerda. Então eu lembro-me de aceitar o convite e estar ali a arranjar maneira de dizer à minha mãe, não é? Olha, mãe, eu vou-me candidatar à Assembleia Municipal pelo CDS. Pronto. Que para mim foi quase um assumir que foi sempre a doutrina política e ideológica com a qual eu mais me identifiquei. E portanto, esse foi o meu primeiro passo, ou seja, eu concorri nessas eleições nas listas do CDS. Entretanto, depois fui substituir o Manuel Isaac na Assembleia Municipal e tive 3 anos na Assembleia Municipal aqui de Caldas da Rainha a representar o CDS. E isto é um bichinho, ou seja, o bichinho da política, quando nos apanha, não nos larga. Claro que depois passei a ter uma intervenção e uma participação também muito mais ativa, passei a ir aos congressos do CDS, passei a fazer parte a ser convidada e a fazer parte das estruturas locais. E lá está, há bocado quando eu disse que gosto muito de fazer coisas e dá-me imenso prazer fazer coisas que não são remuneradas, esta é mais uma delas, ou seja, que se também que fica aqui outra declaração de interesses, que não há qualquer tipo de interesse financeiro a fazer parte da política. O único interesse que há é nós levarmos aquilo que achamos que são boas opções, bons projetos, boas propostas para serem acolhidas no nosso território e poderem beneficiar as nossas comunidades. Sim, sim. Pronto, Mas olha, mas portanto, diz-me uma coisa. Então, perante isso, tens uma visão digamos aqui, para o crescimento económico da região do Oeste. Qual é a visão, neste caso, alocada ao partido que tu estás inserido, que é o CDS, não é? Fala-nos um pouco sobre isso. ui, isso seria toda uma sessão. Isso seria toda uma Damos a sessão. liberdade aos nossos convidados para poder, digamos, num modo assim Bem, eu vou resumido, falar um pouco sobre isso. Eu vou começar por explicar o que é que eu acho que nós temos. Nós temos uma visão, ou seja, nós não temos, eu não tenho essa visão, mas Sim. nós, na prática, o nosso município gera a economia de uma forma muito municipalista. O que é que eu quero dizer com isto? É uma visão a curto prazo, é uma visão curta da nossa realidade. Nós temos um tecido empresarial muito dependente de comércio e serviços. E isto, em termos de dimensão, estamos a falar de micro e pequenas empresas, portanto, com pouca capitalização. São empresas que capitalizam pouco, com recursos humanos indiferenciados, ou seja, pagam baixos salários, porque é isso que é caracterizado neste tipo de atividade. Ou seja, nós, para além disto, também temos um território que tem muita agricultura, tem muitas empresas agrícolas, tem agricultura intensiva de pequena dimensão, mas também tem uma agricultura mais industrializada. As centrais fruteiras, portanto, os fruticultores, os horticultores, vitivinicultores, produção animal. Portanto, neste aspecto, e o Oeste sempre foi conhecido pela agricultura, não é? Esses empresários no Oeste são aqueles que mais surpreendem do ponto de vista de crescimento, não só nos investimentos que fazem, nas suas explorações, como até a nível tecnológico e de inovação. Porque se entrarem hoje em dia numa central fruteira vão ficar completamente surpreendidos com o avanço tecnológico e os equipamentos que eles já têm instalados, até do ponto de vista ambiental. Têm muitas preocupações ambientais e implementam. Portanto, eu considero que são empresários muito resilientes e extremamente aventureiros até, mas muito importantes. E eu não vejo que, em termos municipais, nós estejamos a fazer aqui, a dar a mão a esse nível. Por outro lado, a nível das indústrias inovadoras e tecnológicas, que de certa forma podem captar pessoas, mão de obra mais qualificada, mão de obra, Sim. pagar melhores salários, é importante que a nossa região perceba isso e consiga ir buscar estes trabalhadores e estas empresas.
E aqui o município tem um papel importante e é aí que nas propostas do CDS isto sempre foi anunciado, que é criar condições, comunicar o município lá fora, criar condições nas zonas industriais para captar esse investimento. Nós temos uma empresa altamente tecnológica na nossa região que tem tido um papel predominante a nível da internacionalização e que precisa de um terreno grande para se instalar, não é? E nós vivemos num mundo em que, mas depois isto é um terreno agrícola, é uma reserva natura. Isto é uma empresa com um potencial de interesse público que tem que ser reconhecido. E, portanto, tanto o governo tem que aqui influenciar e perceber que para este território é importante que esta empresa, aliás, não é só para o território, é para Portugal, porque esta empresa agora anunciou que vai construir 2 fábricas, uma em França e outra em Inglaterra, e portanto... E comprou recentemente comprou um aeroporto. E portanto, se isto não ficar em Portugal, vai para outro sítio, porque não hão de existir muitas ofertas nesse sentido. Mas, portanto, é preciso perceber quem é que está cá, quem é que quer ficar e que condições é que nós podemos fazer para que estas empresas cresçam aqui. Sofia, não é fácil, desculpa lá interromper-te, mas não é fácil as empresas tecnológicas conseguirem vir para cá. É um bocadinho isso que se sente. Não é fácil, não é fácil, eu não tenho a resposta para essa pergunta, Sim. porque é que não é fácil. Nós temos o exemplo do Parque Tecnológico de Óbidos, que foi criado e para precisamente ser um cluster de empresas tecnológicas e, portanto, tem vindo percurso, a persecução desses objetivos tem sido mais retardada no tempo do que aquilo que se estaria à espera numa primeira, quando se pensou no projeto. Agora, acho que a nossa região tem aqui alguns problemas, que é, os municípios ainda não falam todos uns com os outros. Ou seja, é importante que as comunidades intermunicipais sejam mais dialogantes, ou seja, promovam mais esse diálogo, porque eu vou-vos dar um exemplo simples. Quem residir nas Caldas da Rainha e tiver que se deslocar para o Parque Tecnológico de Óbidos para trabalhar, tem que ir em viatura própria. Portanto, basta a própria mobilidade intermunicipal precisa de ser melhorada. Já têm sido feitas já têm sido promovidas algumas iniciativas, mas continua a ser importante que se invista mais nisso. Depois estamos a falar também, assim, nós não temos espaço para receber grandes indústrias, ou seja, se calhar então temos que adequar a nossa oferta a indústrias que se consigam adaptar, não é? Ser acolhidas nas nossas zonas industriais. Portanto, nem tudo as grandes indústrias transformadoras são a grande alavanca económica. Há outras que o podem Outros ser. players, Há como tu outros disseste players. há bocadinho. Portanto, depois temos indústrias criativas, quer dizer, nós continuamos a ser a cidade da cerâmica. Quantas empresas de cerâmica se instalaram aqui nos últimos anos? Não, quer dizer, tivemos um problema. Fecharam, exatamente, e outras tiveram que ser alvo de processos de reabilitação que foram muito, muito complicados. Portanto, temos que fazer uso também das nossas bandeiras, cidade criativa. Caldas da Rainha agora recebeu o selo de cidade do pequeno retalho, pequeno comércio europeu. Eu não sei com que critérios, mas realmente eu passo nas ruas das Caldas e eu não vejo haver aqui uma mudança na oferta. Há muitas lojas a fechar, há outras a abrir, mas não há assim nada de muito extraordinário e tudo parece que fecha e abre um bocadinho sem uma forma um bocadinho... Sem ordenamento. Sem ordenamento, sem estratégia, houve uma altura que abriram muitas lojas daqueles perfumes que se fazem. Sim. Não sei se era o franchising que estava em saltos, mas o que é certo é que abriram muitas ao mesmo tempo. E quando digo muitas, não é preciso serem 10, basta serem 5 na mesma localidade, que já são muitas.
E eu pergunto, como é que alguém que faz um plano de negócios ou se financia, vai concluir que aquilo é uma boa aposta? Quando estão para abrir mais 4 na mesma, do mesmo tipo de negócio. Portanto, há falta de estratégia. Acho que as nossas associações comerciais também deviam trabalhar de uma forma mais a longo prazo. Eu não conheço o plano estratégico da nova direção da Acro, terei todo o gosto em conhecer. Gostava, se quer saber se existe. Acho que, por outro lado, a nossa associação empresarial, a AIRO, já tem feito um trabalho mais no terreno, já está mais próximo das empresas. Sempre que existe necessidade, ouve os empresários, pelo menos lança, e acho que isso é importante, mas não deve ser só esta entidade a fazê-lo, é do seu interesse. Acho que o próprio município deve pedir esta informação e deve, em articulação com as associações industriais, com as associações comerciais, com outras, com os próprios comerciantes que não fazem parte de uma nem de outra, mas pelo menos o próprio município deve tentar perceber para onde é que pode conduzir a economia da região. E eu não vejo isso a acontecer e fico muito frustrada com isso, porque acho que, primeiro, precisamos de a captar investimento. Sim. Precisamos de criar um cluster, seja ele tecnológico, de inovação, artístico, criativo, o que for, mas aquilo que nos vai identificar como o sítio onde aquelas pessoas querem vir desenvolver os seus negócios. Terceiro, temos que captar mão de obra qualificada, porque se tivermos mão de obra qualificada, toda a economia local vai melhorar, porque há mais poder de compra, porque o pequeno comércio passa a faturar mais. Há também, logo aqui à partida, a possibilidade de abrir outros negócios que estejam, que deem resposta a estas pessoas com este poder de compra. A articulação entre o ensino, a formação e as empresas também é fundamental e é um dos aspectos que o CDS também defende muito das suas propostas políticas, é que exista esta ligação do ensino, da formação às empresas. E, portanto, nós temos aqui boas escolas, temos boas escolas profissionais, temos boas escolas públicas, temos polos do Instituto Politécnico de Leiria altamente conceituados, mas eu também vejo que é preciso que eles entrem em diálogo com o tecido empresarial e vice-versa. E é importante promover isso, ou seja, ser facilitador deste diálogo. E o CDS defende na sua ideologia que nós estamos cá, somos um partido humanista e social para acolher as pessoas quando elas precisam, mas muito liberais no que diz respeito ao Economia de enriquecimento e mercado. à economia Economia de de mercado. mercado. Sim. Sim. Acho que o município não deve ser o agente, mas sim um facilitador, Sim. e os privados é que devem assumir esse papel de dinamizar. Mas sim, mas nada melhor do que o município, que deve conhecer o seu território, as suas gentes, e, portanto, em colaboração com elas, deve apresentar uma proposta a longo prazo para o crescimento económico da região. Porque nós também estamos muito perto da área metropolitana de Lisboa. E eu Para o acho bem e para o mal, não é? para o bem e para o mal. Pô, é verdade, Exatamente. Tens razão. É, verdade. mas Paulo. é, Pode ser uma oportunidade ou uma ameaça, Certo. depende. exatamente. É uma oportunidade e é também uma ameaça. E é uma oportunidade porque nos coloca demasiado próximo dos locais de decisão, não é? Claro. É uma ameaça porque também nos pode transformar num subúrbio e não num território com uma economia sólida e desenvolvida. Não é? Então, Sofia, conta-me lá uma coisa. Tu falas da política com bastante emoção, não é? E vê-se que está aí.
E o papel da mulher aqui na política, e neste caso, tu tens colegas também que estão no partido, que fazem, não digo que é ativismo político, não é nada disso, mas tens, como é que é? Como é que vês o papel da mulher neste caso? E agora vamos falar da mulher, já falámos do AEL, falámos na política, agora vamos falar do papel da mulher. Como é que tu, como empresária, professora de matemáticas, o máximo, e digamos, foste também da dançarina, não é? Profissional, é assim que se diz. Bailarina. Ou bailarina, peço desculpa, que isso é outra coisa. Estava por outras coisas. Não. O que é que tu achas? Que mensagem é que tu gostavas de transmitir digamos, às mulheres empresárias, neste caso, porque tu és uma mulher empresária, não é? O que é que te apraz dizer perante... Eu também aqui vou fazer uma declaração de interesses. Epá, isto é só declarações. O que eu vou dizer, eu por acaso, eu vou só aqui contar um pequeno episódio que tive o ano passado, quando participei num painel sobre os 50 anos do pós-25 de Abril, Sim. mas isto a nível, portanto, como é que os partidos tinham vivido esses 50 anos pós-25 de Abril. E no painel acho que eram 8 participantes e eu era a única mulher. E portanto eu sentei-me com os meus pares de painel e no fim recebi uma senhora que eu fiquei a pensar no que ela me disse e ela tem alguma razão, mas isto também diz muito do que eu sinto relativamente ao papel da mulher. É que eu não falei dos direitos da mulher, do que o 25 de Abril trouxe para as mulheres, e trouxe muito. E foi de facto uma mudança. Mas eu, por outro lado, também sinto que o facto de eu não sentir isso, ou necessidade de falar disso, também acho que o processo foi muito bem feito. Ou seja, as mulheres ganharam plenos direitos de quererem fazer tudo igual como os homens faziam antes. Não, portanto, eu não posso dizer que seja uma pessoa que tenha sentido na pele a discriminação homem-mulher. Se calhar, pensando para trás, em determinadas alturas, eu percebo que as minhas opções foram mais condicionadas pelo facto de ser mulher. Mas também acho que muito se deve à maneira como eu cresci, como foram incutidos os valores de ser mulher e o valor da família e de estar presente e o ser mãe. Só as mulheres é que são mães. Não é? Sim, até ver. Só as mulheres é que são mães. Até ver. E portanto isto é diferente, os homens não são mães, e eu Mas acho que são isto é um pais, privilégio, Mas eu são acho que pais, isto é um privilégio. Pronto, eu acho que nós não podemos diminuir esta discussão da família e só à questão de ser homem ou mulher. Por outro lado, claro que é desafiante estar na política e ser mulher na política, mas não se esqueçam que o partido que eu represento teve, para mim, uma das mulheres mais notáveis que, no pleno exercício das suas funções enquanto ministra, teve grávida e foi mãe. A Assunção Cristas teve o 4º filho em funções governativas. E isto foi uma situação inédita em Portugal. E as pessoas nem sequer fazem disto um assunto, não é? Porquê? Porque na realidade não tem que ser um assunto. Quando nós temos igualdade, ou pretendemos ter e ser tratados por igual, isto não pode ser um assunto de jornal, não é? Super mulher. Não, ela foi uma mulher no exercício das suas funções, com uma carreira altamente bem sucedida, que teve um filho durante o exercício das suas funções, como qualquer outra mulher, tem que ter a mesma oportunidade de ser, de ter, não é? E é aí que eu acho que agora voltamos a ter um bocadinho este discurso da diferença e, infelizmente, os factos comprovam isso, de que ainda existem diferenças em termos profissionais na remuneração de homens e mulheres em funções semelhantes. Isso é um facto, está estudado. Eu lamento que ainda estejamos a batalhar por isso, muito sinceramente. Agora, se me perguntarem se eu sinto diferença de tratamento por ser mulher a dirigir uma distrital de um partido político, por incrível que pareça, fazendo parte de um partido que ainda é considerado conservador aos dias de hoje, eu acho que é o partido que mais oportunidades neste aspecto dá às mulheres.
ou seja, as mulheres sentem-se confortáveis em avançar para este tipo de posição dentro do partido, porque são tratadas de igual forma. Eu posso-vos dizer que a Presidente da Conselhia do Bom Barral do CDS é uma mulher, a Presidenta Distrital de Coimbra é uma mulher, a Presidente da Conselhia de Lisboa é uma mulher, portanto, há várias mulheres a exercer cargos de líderes locais, dirigentes locais, dentro do CDS. A nossa deputada europeia é uma mulher, e por isso eu não vejo que esse seja aqui um tema. Agora, acho que eu como mãe de mulheres, tenho 3 mulheres, espero, e digo espero porque, sinceramente, as minhas filhas têm um espírito muito independente, graças a Deus, e são muito de convicções fortes, mas espero sim que elas também sintam que, ou seja, que isto não seja uma forma, a diferença entre homem e mulher não seja um fator para as prender ou que justifique acharem que não conseguem atingir determinado objetivo, apesar de eu não sentir isso, mas reconheço que ainda há um caminho, um longo caminho a percorrer. Nós não somos iguais no sentido em que nascemos diferentes, não é? Nascemos diferentes, mas do ponto de vista cultural e educacional, somos exatamente toldados da mesma maneira que qualquer outro ser e, portanto, não podemos fazer isto uma bandeira. Acho que temos que olhar para Sim. todos. Bom senso. com O bom senso faz falta em todo lado, não é? Somos seres humanos, quer dizer, É acima isso. de tudo somos seres humanos, portanto, e nesse aspecto estamos todos no mesmo pé de igualdade. Ok. Sim, senhora. Obrigada, Sofia, por ter estado hoje Obrigado, connosco. Sofia, pelo teu testemunho. Pelo teu importante testemunho. Sério. Obrigada por nos acompanharem. Continuem connosco. Termina assim a edição 2 do podcast Economics. Voltamos dentro em breve com um novo convidado. Até breve. Até lá.